Olá, sou o professor Jossandro Paiva, vou ser responsável por vocês do primeiro ano. Eu vou estar aqui agora resolvendo as atividades propostas, nessa primeira semana. Vamos começar aqui com a primeira questão. A primeira questão ali diz assim: faça a correspondência entre as colunas segundo os conceitos básicos da cinemática. Temos aqui cinemática, número 1, número 2, referencial, número 3, ponto material, número 4, móvel. O objetivo aqui é linkar o conceito com a sua aplicabilidade, né? Então, o que seria a cinemática? A cinemática nada mais é que o estudo dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. Então, a ligação correta seria com esse aqui. Logo, o referencial ele é qualquer corpo escolhido como referencial, em relação ao qual serão analisadas as posições de outros corpos, certo? Já o ponto material é todo corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação a distâncias que envolve este corpo no estudo de determinado fenômeno, ou seja, é quando você quer utilizar algum objeto para alguma explicação, para alguma atividade relacionada a movimento, só que você não quer informar qual objeto é esse, então você utiliza o nome ponto material sem que seja necessário explicar o que ele é, né? Outra coisa é o móvel, né? O móvel é qualquer corpo que pode mudar de posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial, ou seja, se o objeto em questão relacionado ao referencial mudar sua posição com a passagem do tempo, você pode chamar ele de móvel. Caso o tempo passe e o objeto permaneça na mesma distância que ele se encontra do referencial, aí ele já não é mais um móvel, é o que você chama de repouso, certo? Bom, então a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Na questão 2, ele diz assim: assinale a única alternativa que indica o conceito de deslocamento escalar. Como alternativas nós temos na letra A, é a linha formada por todos os pontos ocupados sucessivamente por um móvel. Na letra B, determina onde a trajetória se inicia e onde ela termina. Na letra C, mede a variação de espaço ΔS efetuada pelo móvel em determinado intervalo de tempo ΔT. Na letra D, ele diz: o espaço S é um número que permite a localização do móvel em sua trajetória. Na letra E, quando durante o intervalo de tempo o corpo mantém sua posição constante. Bom, quando trabalhamos com deslocamento escalar, nós estamos trabalhando com a variação do espaço. E esse espaço ele deve ser variado dentro de um intervalo de tempo, né? Logo, caracterizando aqui como alternativa correta a letra C, certo? Na questão 3, ele contextualiza aqui que numa avenida longa os sinais são sincronizados de tal forma que os carros, trafegando a uma determinada velocidade, encontram sempre os sinais abertos, que é chamado de onda verde. Sabendo que a distância entre os sinais sucessivos, os cruzamentos, é de 200 metros e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e o seguinte é de 12 segundos, com que velocidade os carros devem trafegar para encontrar os sinais abertos? Bom, o que a gente vai observar aqui, tirando as opções que nós temos, são 30, 40, 60, 80 e 100, é que para você resolver essa questão, como ele te pede a velocidade, você vai trabalhar com a fórmula da velocidade média, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Como ele só te dá um espaço e um tempo, a gente conclui que essa variação ela já ocorreu. Então, no lugar de ΔS, nós vamos colocar 200, que é a variação do espaço, e no lugar de ΔT, nós vamos colocar 12, que é o tempo percorrido. Dividindo 200 por 12, nós vamos ter aproximadamente 16,7 metros por segundo. Note que
esse valor ele não corresponde a nenhuma das alternativas. Por quê? Porque esse valor está em metros por segundo. Se você verificar lá nas alternativas, elas estão em quilômetros por hora. Fique muito atento às unidades de medida, tá? Que elas sempre vão ter que estar fazendo referência ao teu resultado. Se tiver diferente, você tem que fazer a transformação. No nosso caso aqui, nós vamos transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos ter uma velocidade média de aproximadamente 60 km por hora. Note que eu falei aproximadamente. Quando você dividir, esse valor ele não vai dar exatamente 60 km por hora, porém é o valor que mais se aproxima do resultado. Tá? Então a alternativa correta aí, letra C. Na quarta questão, ele fala sobre um atleta que percorre uma pista passando pelo ponto de posição 20 metros no instante 7 segundos e pelo ponto de posição 12 metros no instante 9 segundos. Calcule a velocidade média do atleta no intervalo de tempo dado. Ela é semelhante ao anterior. No entanto, o que você pode notar é que nós temos dois espaços e dois tempos. Então, a primeira coisa que você deve fazer é separar aqui e indicar quem é o espaço inicial, quem é o espaço final, quem é o tempo inicial e quem é o tempo final. Por que isso? Porque vamos precisar deles para inserir na fórmula da velocidade média, já que uma vez que a variação do espaço ela é o espaço final menos o espaço inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ao substituir os valores, nós vamos ter aqui a velocidade sendo 12 menos 20 para o espaço e 9 menos 7 para o tempo. Quando subtraímos 12 de menos 20, nós vamos ter menos 8. E ao subtrair 9 de menos 7, nós vamos ter 2. Menos 8 dividido para 2 vai dar uma velocidade média de menos 4 metros por segundo, que seria a nossa velocidade do atleta. Na questão 5, um ônibus está andando a uma velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou repouso? E ele pergunta por quê. Bom, para responder essa pergunta, vai depender. Depender de quê? Bom, note que nós temos um ônibus aí que está numa velocidade de 40 km por hora. Só que para identificar se um objeto está em movimento ou em repouso, lembre-se da primeira questão, onde eu falei que um objeto só vai estar em movimento dado o seu referencial. Então aqui eu vou tentar exemplificar para vocês inserindo uma árvore. Essa árvore é o nosso referencial. Aí vamos observar. Se o referencial for a árvore, o ônibus vai estar executando um movimento. Por quê? Note que há uma distância entre a árvore e o ônibus. E essa distância, ela diminui conforme passa o tempo. Isso aí caracteriza movimento. Já para caracterizar o repouso, vamos tomar agora como referencial o ônibus. Se você observar aqui, há uma certa distância de um passageiro para o outro. Mesmo com o ônibus em movimento, você observa que os passageiros, a distância entre eles ela não muda. Então, os passageiros em relação ao ônibus, eles vão estar em repouso, porque passa o tempo e os passageiros continuam nas mesmas posições. Tá? Então, sempre essa questão eu coloquei aí para que você perceba que você tem que sempre que notar o referencial no texto. Então, como aqui não foi dado um referencial para a gente, então a resposta mais plausível é depende do referencial, tá? Na sexta e última questão, enquanto o professor escreve na lousa,
A primeira alternativa indica assim: o pincel está em movimento ou em repouso em relação à lousa. Então vamos imaginar aqui uma lousa, um quadro branco. Se o professor for utilizar o pincel, o que acontece? Ele vai ter que movimentar esse pincel ao longo do quadro. Esse movimento ele vai desprender um certo espaço dentro de um tempo. Então isso aí vai caracterizar um movimento, certo? Então logo o pincel ele vai estar em movimento em relação à lousa. Na letra B, a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão. Bom, utilizando o mesmo exemplo, só que em vez de analisar o pincel, nós vamos analisar o chão. Note que há uma distância entre a lousa e o chão. Mesmo passando o tempo, você vai perceber que essa distância ela não muda. Logo, nós vamos estar em repouso, certo?